Ainda em pé, por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Acharam? 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim a santa, bendita, poderosa palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pode se assentar, por favor. Dois versículos bíblicos que eu quero ler com vocês, junto com esta palavra. O primeiro versículo está em Provérbios 28, 18. Provérbios 28, 18, que diz assim, coloca no telão, por favor. Agora seria bom você anotar esse versículo na sua Bíblia, porque olha o que está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. Sabe o que quer dizer que se corromper? O povo vai andar segundo a sua vontade. E quando a gente anda debaixo da nossa vontade, a palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele vai se inclinar para o mal. Nós temos a tendência de se inclinar para o mal. Não pense você, que se você falar assim, eu vou andar sozinho e eu não vou errar, você pode ter certeza que andando sozinho você vai errar, porque o teu coração, o meu coração, ele é desesperadamente corrupto, e ele vai se inclinar para o mal. A forma de nós nos mantermos prumados, alinhados, é a palavra de Deus, são os profetas, é a profecia, a revelação que vem da palavra de Deus, a revelação que vem dos profetas, porque quando há profecia, quando há revelação, o povo ele é guardado, ele não se corrompe, ele é protegido. Um outro versículo que eu quero ler com vocês está em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5,19. Diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstendo-vos de toda forma de maldade. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgue todas as coisas. Hoje nós estamos num momento no mundo que você não pode julgar, aliás você pode até julgar, o que você não pode é falar. Nós estamos cada vez mais perdendo a nossa liberdade de nos expressarmos. Eu tenho quase 60 anos, eu lembro quando eu estava no seminário, com 22 anos de idade, e meu professor americano, ele disse assim: o Brasil caminha para o comunismo, e vocês vão viver um comunismo. Eu falei assim: você está maluco, professor, nós somos um país de democracia, como é que nós... E ainda quando eu fui para o seminário, eu tinha acabado de sair do exército, com 19 anos, estava o militarismo, João Batista de Oliveira Figueiredo era o presidente, e eu falei, como assim? E hoje, com quase 60 anos, eu vejo como nós estamos sendo cada vez mais impedidos de nos manifestarmos com relação àquilo que a gente quer.
Nós temos uma pessoa presa há mais de 3 meses, um irmão nosso, ele foi mensaleiro, foi bandido, ladrão, mas ele se converteu e é um crente genuíno, estava na casa dele fazendo devocionais, quando a Polícia Federal chegou e por mandado de um dos ministros do Supremo Tribunal, ele foi mandado para a cadeia, ele está preso mais de 3 meses e não tem uma acusação contra ele. Então, cada vez mais nós estamos sendo impedidos de pensar e de manifestarmos o que a gente pensa, porque se você falar o que você pensa, você vai preso, e se você não concorda com aquilo que as pessoas querem, você é um inimigo, e a forma deles acabarem com o inimigo é tentando nos matar. Isso está crescendo no mundo, porque o sistema do anticristo está aí, e quando ele for implantado, as pessoas precisam caminhar e obedecer. O mundo está aí caminhando para esse sistema de obediência. Eu disse algum tempo atrás, eu ficava pensando, com a expansão da revelação, né, porque a Bíblia nunca muda, mas ela se expande, a gente começa a entendê-la melhor, e você fica pensando, como é que uma nação como Putin, uma outra nação como França, Estados Unidos, eles vão se render à obediência de um homem só, e o mundo vem se preparando para colocar por terra todas as suas constituições, todos os seus decretos, todos os seus modelos de leis, para obedecer aquele que escreve e pronto. E assim nós estamos caminhando porque existe uma força demoníaca sobre a terra, dirigindo tudo isso de maneira avassaladora, impressionante. E o pior é que muitas pessoas da própria igreja não enxergam isso, esse avanço das trevas, e nós acabamos tendo 3 grupos de pessoas, de cristãos, onde muitos não ligam e acham que não está acontecendo nada, e estão caminhando como todo mundo, como esse sistema quer que nós caminhemos, sem pensar, sem discutir, sem falar. Você tem que ficar calado, você não pode manifestar o que você quer, você não pode falar nada. Hoje, se você estiver numa rede social e você começar a colocar alguma coisa sobre Covid, você é censurado, você é derrubado, se você não for, até preso. Hoje você não pode falar nada, pessoas extremamente inteligentes no mundo são presas, censuradas, o mundo está aí sendo orquestrado, organizado. Vacina de criança, os grandes homens, cientistas falando sobre vacina de criança, só que você não escuta um desses, você escuta a Globo, você escuta a CNN falando sobre vacina. Aí quando você pergunta para as pessoas assim, me fale quem são essas pessoas que estão dando esses estudos que você precisa vacinar uma criança, e não apresentam um nome, eles só colocam assim, a OMS, fulano, não dá um nome. Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo existe um índice H. Índice H, o que é um índice H? O índice H é um índice que fala quem é o cientista que está falando sobre isso. E nenhum cientista com índice H acima de 100 fala a respeito das coisas que estão acontecendo hoje e da forma como está sendo feita, aprovando o que está sendo feito. Nenhum. Eu lembro que há 20 anos atrás, nós tínhamos uma pessoa na igreja que eu fui contestar ela, 20 anos atrás, ela falou assim, eu sou um cientista. Eu olhei para ele, assim, mas é? E eu sou um homem de Deus. Índice H é aqueles cientistas que publicam estudos, e esses estudos que são publicados são vistos por mais de 100 pessoas, não só vistos, mas conversados, discutidos. E sabe que as pessoas que estão manobrando nossas vidas na terra, eles não têm nem índice. E assim somos dirigidos pelo medo. Quer tomar vacina? Tome a vacina. Eu tomei as 2 porque eu penso em viajar. Não vou vacinar. Se eu tivesse criança pequena, não vacinaria. Quer dar vacina numa criança? Você pode dar, vai lá dar. Mas você tem que fazer isso por liberdade, não porque estão te obrigando.
Não porque vou colocar um medo sobre você, porque esse medo é mentiroso, essas informações são mentirosas. Não existe um nome, um estudo científico que é apresentado com nome e publicação. Só existe repórter atrás de repórter falando. Morreram crianças, Gente, morre todos os anos crianças no nosso país de fome, ninguém fala nada disso. Os nossos hospitais nunca atenderam as pessoas aqui em Araraquara. Só que eu não posso falar sobre isso, você sabe disso, né? Você sabe que tudo que eu estou falando aqui é um perigo. Porque você não tem liberdade de falar, você só tem liberdade de escutar e obedecer. Há um rugido, fale comigo, há um rugido. O tema desta noite é o rugido falso, um rugido mentiroso. Há um falso rugido que está aí, fazendo muito barulho e tentando estraçalhar as ovelhas do Senhor. Há um falso rugido tentando nos intimidar e de forma orquestrada estão avançando sobre a terra. Hoje, essa semana, eu tinha recebido há 2 meses atrás um videozinho que eu não dei atenção nenhuma. Aí essa semana uma irmãzinha da igreja mandou um videozinho da consagração do ex-presidente Lula no candomblé. Coloquei no WhatsApp da igreja. E o ex-presidente Lula, ele fala 2 coisas interessantes na sua consagração ao candomblé, lá onde que ele estava recebendo as entidades. Ele diz assim: eu falo com o demônio, e os demônios têm cuidado de mim. Ele fala isso. Apóstolo, você não tem medo, você está sendo filmado, você não tem medo de falar isso? Não, está no YouTube, é só você entrar, coloquei no WhatsApp. Fazem 4 meses que teve essa reunião. Teve uma no Ceará, e teve uma na Bahia. E a segunda coisa assustadora que ele... E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para eles o medo favorece, inclusive para nós quando nós escutamos isso. Quando a gente escuta isso, o que aparece para nós? Meu Deus, e agora? Meu Deus, se eles ganharem a eleição eu vou sair do Brasil. Eu nunca pensei nisso. Mas eu vejo gente falando, se a esquerda voltar, eu tenho que sair do país. Se isso acontecer... É um medo, de todo lado tentam agir por meio do medo. Fale comigo, há um rugido. Mas esse rugido é falso. Meus irmãos, escute, esse rugido é falso. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Pedro é um cara que andou muito próximo do Senhor Jesus. Desculpe essa liberdade de eu falar de Pedro dessa maneira, é um cara, né? É um apóstolo, um homem de Deus, para quem gosta de mais uma palavra mais encorpada, mas ele foi um homem que andou do lado do Filho do Homem. E ele aprendeu muitas coisas com Jesus. E ele diz assim no versículo 8, sejam sóbrios e vigiantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como leão. Eu falei isso alguns anos atrás aqui. Uma das estratégias do leão para caçar, você sabe que o leão é folgadão, não é verdade? Eu não vou falar que ele é macho, não vai associar o macho ao folgado, e aí nós não somos assim. Mas sabe que o leão é folgadão. E sabe como que ele caça? Você sabe que não é ele que vai atrás da caça, né? Já pensou ele com aquele tamanhão todo, quase 1 tonelada, sair correndo ali, gastar toda a energia? Não, ele manda as leoas. E sabe como que ele caça mandando as leoas? Por exemplo, o vento está nessa direção, o vento está indo para lá. Então ele vem aqui, para que o cheiro dele, porque, meu irmão, leão cheira mal demais. Quem já chegou perto de um leão, como nós já chegamos lá na África do Sul, é um fedor que é insuportável o negócio. Eu não sei como que é o bafo, porque falaram bafo de leão, mas o cheiro dele já é terrível. E ele fica nessa direção do vento, e as leoas vão lá por trás, e agora tem as gazelinhas tudo aqui, e as leoas vão por trás. Então a gazela não sente o cheiro das leoas, porque as leoas estão no vento desfavorável para elas.
mas ela sente o cheiro do leão. E aí o leão ruge, e quando ele ruge, e o rugido do leão é sério. A gazela, elas ficam assim desesperadas, e elas correm. E quando elas correm, quem é que elas têm do outro lado? As leoas. Esse é o nosso inimigo, fazendo muito barulho nesse tempo, controlando o mundo por meio do medo, articulando e articulando e articulando, fazendo com que os impérios do dinheiro, irmãos, escute, existem impérios do dinheiro, a indústria farmacêutica é um dos impérios do dinheiro que sustenta a máquina que vai trabalhar a favor do anticristo, é a indústria farmacêutica. Sabe qual que é a receita que está se esperando para ela nesses próximos meses, próximo ano, por causa da vacina? Mais de 410 bilhões de dólares, bilhões de dólares, isso tudo é um dinheiro que vai ser usado. Então, existe político feliz, existe todo mundo feliz aí, e a indústria do medo continua, o leão continua rugindo. Deixa eu falar mais uma coisinha sobre o Covid, porque me dá até cólica quando eu começo a falar essas coisas, se eu não termino. Existem cidades nos Estados Unidos, que esses professores, esses cabeções, esses caras que são entendidos mesmo, que pesquisam, que vão atrás, porque se a coisa estiver ruim, eles nos falam que está ruim. Existem cidades nos Estados Unidos, que a maioria da população não foi vacinada, e a curva dessas cidades que não foram vacinadas, é a mesma curva de nações como a nossa, de pessoas que foram vacinadas, ou seja, a doença ela tem um ciclo, com vacina ou sem vacina. A nossa cidade tem 200 mil pessoas vacinadas, olha quanta gente está com a Ômicron, o nosso prefeito já está na segunda dose e segunda Covid. Para que a vacina? Sabe o que eles estão falando? Olha o absurdo, gente, eu não aguento isso. Eu ouvi o nosso prefeito falando assim, quem não se vacina coloca em risco quem está vacinado. Eu tenho que aguentar um negócio desse? Se eu não me vacinar, eu coloco em risco quem está vacinado? Gente, vocês conseguem pensar? Fala para mim, está pensando aí? Está todo mundo pensando? Como é que uma pessoa não vacinada coloca quem está vacinado em risco? Alguém pode me dizer qual é o estudo científico que mostra isso? Não, mas vamos colocar, e aí você vai vendo no YouTube lá, todo mundo, ai, é isso, e aí se você não tomar vacina, você é um perigo, você tem que ser morto, porque você está fora do sistema. Vai ser isso que vai acontecer com os cristãos, quando eles começarem a matar os cristãos na terra, as pessoas vão fazer assim, ó, mata mesmo, porque esse povo tem que morrer. Aí você vai falar assim, mas como é que vão matar as pessoas e ninguém vai chorar por nós? Não vai, porque olha só o que está acontecendo, o leão está rugindo, um falso rugido. Você quer fazer as coisas? Faça. Quer tomar vacina? Tome. Quer vacinar seu filho? Vacine. Mas você tem que fazer isso por liberdade, não por causa de medo. Raciocinando, vendo se é bom ou não. Eu sou contra a vacina e tomei a vacina. Aí você fala, ué, não entendi você, apóstolo. Porque eu quero viajar. Mas se eu tivesse filho, eu não vacinava. Agora, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina em situações como essa, de um falso rugido? Como que eu ajo diante de um falso rugido? Bom, vamos sair na rua com faixa, vamos brigar com todo mundo, vamos dizer que, não, vamos nos levantar, vamos fazer alguma coisa. Calma, eu não sei se você sabe, mas isso vem acontecendo na Terra só há 2000 anos. Essa preparação do anticristo, ela vem acontecendo há 2000 anos. O apóstolo João, ele diz assim, eis que o espírito do anticristo já está entre nós. Então essa manifestação, esse controle, essa forma sutil de tratar e governar para matar cristãos, isso vem sendo trabalhado há anos. E o diabo não tem amigos. Escute, o diabo não tem amigos. Se ele levanta alguém, daqui a pouco ele derruba, porque ele não sabe manter ninguém. Demônio não é amigo de demônio. Ah, eles têm um organismo. Não, eles não são amigos deles, não. Se fosse, nós estávamos no óleo. Demônio não sabe ser amigo. Eles se matam entre eles. Por isso você vê, o demônio dá alguma coisa para a pessoa, daqui a pouco ele derruba.
Ele dá e destrói. Eu lembro que quando eu fazia parte, quando eu ia nesses lugares meio estranhos, onde você tem que tirar o sapato, tem o cara que dá bafurado de charuto em você, te dá o banho lá de pétalas de rosa. Eu ia nesses lugares estranhos, e eu lembro que a vida era assim, ó. Você vai nesse lugar, você está com problema. Você está com problema. Você vai nesse lugar, você melhora. Aí depois, quando você sai desse lugar, você continua vivendo. Aí tua vida cai. Aí você volta no lugar. Aí eles te ajudam. Aí você cai de novo. Aí você volta lá. Aí eles te ajudam. Aí você cai. Aí você volta lá. Aí eles te ajudam. E você cai. E você volta lá. Sempre quando você volta é no mesmo nível. Mas os tombos são cada vez maiores. Porque demônio não ajuda. Demônio não tem amigo. O único que ajuda e que nos trata como filhos é Deus, é o Pai. O restante não tem amigos. Ele só sabe rugir para destruir e devorar, roubar, matar e destruir, só sabe fazer isso. Ele não tem outra história. Às vezes a pessoa pergunta assim para mim: apóstolo, você vai pregar hoje sobre o quê? Eu falo assim: eu vou pregar que eu amo Deus, que o Senhor é lindo e que o diabo é mau. Toda a minha pregação tem que ser assim, porque essa é a verdade. O apóstolo Pedro, ele fala 3 coisas muito importantes em momentos como esse, irmãos. Preste bem atenção, porque esse é o momento que nós, como igreja, temos que nos manifestar. Você quer se manifestar? Você quer fazer alguma coisa? Você está meio revoltado com o negócio aí? Eu estou. Então, como que a gente faz quando a gente está meio revoltado aí com o negócio? 3 coisas. Olha aí, o que João fala. Sede sóbrios. Fale comigo, sóbrios. Sabe que sobriedade é diferente de embriaguez, né, da pessoa que está embriagada. Lá em Efésios 5, 17 diz o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas... Abre lá, você nunca leu esse versículo? Você é novinho na fé, né? Abre lá. Efésios 5, 18. Comecei no 17, mas vamos para o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas... enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, o oposto da embriaguez, a sobriedade, é você estar cheio do Espírito. Mas essa palavra, no original, quando nós falamos sobre sede sóbrios, está falando muito mais do que você não estar bêbado. Está falando de você estar sendo, você administrar a tua vida por meio da paz, por meio da verdade. Você está em 1 Pedro aí, não está? Vamos ler a Bíblia juntos? Abre aí 1 Pedro capítulo 4, volta um pouquinho. Abre na sua Bíblia, escreve na sua Bíblia, anota na sua Bíblia, escreva na sua Bíblia, meu irmão. Aprenda a anotar na sua Bíblia, acredite no que eu estou te falando. Se amanhã ou depois alguém fechar as portas, fechar a internet, nos impedir de nos comunicarmos, você tem a sua Bíblia e tem anotações na sua Bíblia. Você tem que se alimentar de algum lugar se alguma coisa acontecer de hoje para amanhã. Você tem que ter segurança. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz assim: ora o fim, puxa, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Ora o fim de todas as coisas está o quê? Próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Aí você fala assim: ai, está vendo, Pedro errou, porque já passaram 2000 anos. Ele mesmo fala sobre isso. Ele fala que o Senhor não está retardando a sua vinda, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tanto é verdade que já passaram-se 2000 anos e tudo que a gente lê na Bíblia parece que é hoje. 1 Pedro 4,7, vou ler novamente. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A palavra sóbrio fala de paz, fala de segurança em Deus, fala de controle, de eu ter um autocontrole, de eu estar emocionalmente bem. Os infectologistas, eles dizem que uma das formas de te matar não é o vírus, é você ficar com medo, porque isso acaba com a tua imunidade. É medo se o Lula vai ser presidente, é medo se o vírus aumenta, é medo de tudo,
É medo de tudo. Não, peraí, eu tenho um controle, eu sei o que está acontecendo. Eu não estou que nem um bêbado, cambaleando para cá e para lá. Agora, eu não sei se você percebeu o que fala aqui no versículo 7 do capítulo 4, que ele disse, você tem que ser sóbrio a bem das suas, o quê? Orações. Não é isso que está escrito? Sóbrios a bem das vossas orações. Você sabe por quê? Porque se você estiver bêbado, se você estiver desequilibrado, se você estiver com medo, você vai começar a pedir coisas para Deus que Ele não vai responder. Sabe por que Ele não vai responder? Porque não tem sentido responder uma oração, um pedido de um bêbado. Está na presença de Deus pedindo. Sabe aquele crente que fala assim, Deus, fica comigo. E o Senhor fala, não vou responder essa oração não. Não vai? Não, porque eu já disse que eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu não preciso responder isso, eu já estou com você. Me pede algo que eu possa fazer, porque isso não dá para fazer, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como ficar com você, porque eu já estou com você, eu estou em você. Me pede algo que eu possa fazer. Me peça algo que eu possa fazer. Então, eu preciso ter sobriedade, eu preciso ter essa calma de espírito, eu preciso ter essa tranquilidade no Senhor, para poder fazer as minhas orações, e as minhas orações serem respondidas. Para que eu tenha equilíbrio nas minhas orações, saber o que pedir. Fale comigo, existe um rugido. E esse rugido é falso. Existe um leão, irmãos. Aliás, ele só aparece no Apocalipse uma vez. Você tem que aprender que Jesus Cristo aparece várias vezes no Apocalipse. Quem for estudar o Apocalipse comigo esse semestre vai aprender isso. Aparece várias vezes Jesus Cristo no Apocalipse como cordeiro. E uma vez só como leão. Mas quando ele ruge, a batata vai assar. Esse é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Mas esse rugido que está aí fora, ele é mentiroso. Eu tenho que ter paz. Eu não posso viver debaixo disso. Daqui a pouco você está com 3 máscaras. Fala para mim, se a máscara funciona, você sabe, você já pensou nisso, né? Se a máscara funciona, por que eu preciso do distanciamento? Se a vacina funciona, por que eu preciso da máscara? Nada funciona. É uma panaceia, é uma brincadeira, é uma loucura, é um controle, é um rugido. E aí vamos nós, todo mundo fazendo. Eu já passo álcool gel, já nem sei mais onde que eu passo álcool gel em mim. E olha que eu me exponho, hein? Eu entrei no supermercado, nós estávamos os 3 bispos, nós estávamos lá em Bertioga essa semana, passamos férias juntos. Eu entrei no supermercado, a mocinha estava atrás de mim, eu peguei e comecei a apertar um negócio do álcool gel, eu comecei a brincar que estava passando nas axilas. Ela fez assim, acreditando que eu estava fazendo aquilo. Há um rugido mentiroso. Eu tenho que ter paz, eu preciso saber que eu preciso andar nesse mundo com sobriedade. Tem que escutar a informação, consultar essa informação, ver se ela é verdadeira. Porque tem um monte de mentira na fake news, na internet. Eu quero te fazer uma outra pergunta, com toda a liberdade, porque eu creio que eu estou num ambiente livre, né, apesar de estar sendo transmitido. Você já viu algum governador, presidente, governador, prefeito, falando assim, vamos começar a vacinação de crianças, vem cá, esse aqui é meu filho, vai ser o primeiro a tomar vacina. Não, é o indígena, é o negro, é a mulher sozinha, sempre tentando levar o nosso coração a uma dor. Que é isso, gente? Estão brincando com a gente? Mostra seu filho, leva lá o seu filho, leva o filho lá.
Pega o presidente dos Estados Unidos, leva o filho lá na frente, vem cá, vou vacinar meu filho, já é grande, mas vacina, pega os netos, vou vacinar meus netos. Mostra para a gente. Alguém já viu alguma cena assim? Não? Mas querem os nossos filhos, né? 410 bilhões de receita. É muito dinheiro para o satanismo manipular e preparar a próxima etapa. Tem uma próxima etapa, vão dar outras etapas, mas eu tenho paz. Eu tenho paz porque Jesus voltará antes deles nos tocarem. Antes deles nos tocarem, antes da coisa ficar ruim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Deus nos guardará do dia da ira. Então a Bíblia diz que Ele vai me guardar. Eu estou seguro. Tenho que me defender, tenho que fazer a minha parte. É o voto, buscando estudar o que está acontecendo, tenho que fazer a minha parte, mas eu estou seguro. Mas tem uma segunda coisa, ele diz assim, sede sóbrios e sede o quê? 1 Pedro 5, 8, fala o quê? Sede sóbrios e vigilante, fale comigo, vigilante. Vigilante, essa é outra palavra interessantíssima. E quem falou isso foi Pedro. Teve um momento que Pedro estava do lado de Jesus, isso lá em Lucas capítulo 12, versículo 39, que Jesus conta uma parábolazinha, ele fala assim, vocês sabem que se você soubesse o dia que vai chegar o ladrão, você vigiaria e guardaria a tua casa para que o ladrão não entrasse. Jesus conta uma parábola, e Pedro está escutando, aliás Pedro vai falar logo depois, Jesus fala assim, você sabe que um pai de família, se ele sabe a hora que vai chegar o ladrão, ele vai vigiar a casa para que o ladrão não entre na sua casa, não toque nos seus bens, nem na sua família. E aí Jesus fala assim, então vigiai. E sabe o que quer dizer essa palavra também? Essa palavra é muito inteligente, porque vigiar não é você ficar agora parado na porta da sua casa vendo se vai vir um ladrão ou não, ficar lá na porta lá, não é isso. Essa palavra ela é muito linda, porque eu já falei ela alguns anos atrás, ela está falando no sentido de você tomar conta da sua vida para impedir uma catástrofe. Tomar conta da sua vida para impedir uma catástrofe. Esta é a palavra vigiar. Você vigiar quer dizer, deixa eu ver como está meu casamento agora, vou ajustar o que eu preciso do meu casamento agora, para não esperar lá na frente ter um divórcio. Então eu vou cuidar agora, a coisa não está bem agora, já faz alguns meses que a gente não tem sexo, já não tem mais beijo na boca, já não tem mais eu te amo, já não tem mais cafuné, já não tem mais carinho, peraí, isso aqui já está, daqui a pouco vem o quê? Porque antigamente, irmãos, na época do calão, dos avós do calão, na época dos meus pais, dos nossos avós, o pessoal não separava, verdade? Sim ou não? Não separava, ia até o fim. Os filhos casavam, dormiam em cama separada, ia para adultério, fazia coisa errada, mas não separava. Hoje, irmãos, hoje se pendurar o papel higiênico ao contrário, já separa. Se apertar a pasta de dente em vez de enrolar, já era. Casamento, acabou o casamento. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo contrato e não aliança. Então, o que é vigiar? Vigiar é eu ver que a minha empresa, ela já começa a ter sinais de uma receita negativa, eu já exercer agora, a intervir agora, e não esperar ela quebrar, e ficar pegando dinheiro de agiota, e dinheiro de banco, e dinheiro daqui e dali, e acabar com o meu negócio. Isso que é vigiar. Vigiar é tomar a decisão na hora certa, para que isso não traga uma catástrofe, como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, que os diques estavam ali, as represas estavam ali, mas não fizeram o que tinham que ter feito, e aí quando a água explodiu ali, no meio, aquelas represas estouraram, não tinha mais o que fazer. Olha a catástrofe, quantas pessoas morreram, problema ambiental. Aí aparece lá no jornal, Vale paga 40 bilhões, adianta irmão, adianta, depois que a coisa arrebenta, adianta pagar, quanto custa uma vida? Olha a desgraça de um casamento destruído, os filhos repartidos, o juiz vai mandar nos teus filhos. Aliás, eu não sei se você sabe,
vai mandar até no teu cachorro, porque o cachorro também é repartido a partir de agora. Tem a guarda do cachorro também. O cachorro fica uma semana com um, uma semana com outro. Eu estou aqui brincando com você, mas para você entender que vigiar é tomar decisão quando você começa a ver a coisa ruim. Teu casamento, você está vendo alguma coisa estranha no teu casamento? Você vai esperar o quê? Sabe o que fala lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 2? Eclesiastes 2,12, não precisa abrir, ele diz assim, olha, depois do aguaceiro, vem as nuvens. Ou seja, tem uma frase que eu brinco aqui na igreja que é, não há nada que esteja ruim que não fica pior, né? Então depois da chuva, depois do aguaceiro ainda vem as nuvens. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que muitas vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, choveu demais, tomara que amanhã saia sol, e no outro dia tem nuvens de novo, ou seja, o problema vai continuar. Se você não resolver o problema que está acontecendo na sua vida, ele tende a ficar cada vez pior. Então tem que vigiar. Começou a ver o problema, estou sem vontade de ir na igreja. Opa, acendeu a luz. Por que você está sem vontade de vir na igreja? A igreja não mudou, Jesus não mudou. O que está acontecendo dentro de você? O que está entrando dentro de você, que está tirando de você a vontade de ter comunhão com Deus, com os irmãos, com a família, com aqueles que estão perto de você, e de construir um lar dentro de princípios e valores? O que está acontecendo? Opa, acende a luz, tem que vigiar, porque se você não vigiar, isso vai gerar uma catástrofe lá na frente, tua geração toda vai se perder. Amanhã você está vendo seus filhos casar no terreiro, em outros lugares, você vai falar, nunca pensei. Aliás, você nem vai pensar, você vai olhar e vai achar que isso é natural, porque o coração do homem, ele é enganoso. Primeira coisa é ser sóbrio, paz, entender o momento. Segunda coisa é vigiar. Estou vendo o que está acontecendo, a coisa não está boa, está todo mundo debaixo de uma pressão, emocionalmente está todo mundo tenso, você tem que toda hora se vigiar para ver se a tua emoção está bem, se você está controlado, senão daqui a pouco você já está com medo. Está todo mundo debaixo de uma pressão emocional enorme. Fala para o teu irmão, vigia, meu irmão. Fala para quem está do seu lado, eu não sou teu problema, eu sou tua solução. Fala de novo, porque ela não acreditou. Fala, eu não sou teu problema, eu sou tua solução. É porque o diabo quer que você acredite que a tua esposa é teu problema. Tá, você vai acabar com o teu casamento, a tua esposa é o teu problema, vai casar com outra, vai ficar com 2 problemas, a que você tinha e a que você tem. Pergunta para quem já casou 4 vezes, tem 4 problemas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E o cristão não gera problemas, o cristão diminui o problema. Se nós temos um problema, nós temos que fazer ele diminuir. Quem está do teu lado não é o seu problema, ele é a solução. É a pessoa que vai orar com você, que vai resolver as suas dores, e você precisa então ter um ambiente seguro para você se relacionar e vigiar e conversar um com o outro. Abraçar 1 minuto e ficar lá quietinho. Fica quieto. Ainda vem aquele sentimento, eu tenho vontade de matar ela. Tudo bem, segura. Continua abraçado. O sentimento vai passar. Daqui a pouco você vai olhar e vai assim, não, eu amo, não, casei mesmo, agora já foi, aí começa a chorar, já abraça, já chora junto. Aí já aproveitou, já abraçou 1 minuto, já ora agora já ora. Já ora, agradece, abençoa a tua esposa, abençoa teu marido, abençoa teus filhos. Mas tem a última coisa, e a última coisa é muito interessante. Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, é em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé. E aqui resistir firme na fé, não é esse tipo de resistência de oposição, de que vou sair com faixa, agora vou brigar, vou ter raiva de todo mundo, vou brigar com todo mundo, vou ofender as pessoas no Facebook, não é isso, Deus não nos manda fazer isso, Deus nos manda amar as pessoas,
Você já pensou o que aconteceria se o ex-presidente da República do Brasil se convertesse genuinamente ao Senhor? O que aconteceria no Brasil? Abandonasse seu partido, se convertesse, como Paulo se converteu. Você já pensou o que aconteceria no Brasil? Hamas ia ficar endemoniado. Perdemos um homem no Brasil. A Venezuela ia ter problema. Cuba ia ter problema. Então o que é mais fácil? Combater ou orar para essa pessoa se converter? Orar para que ela se converta. Resistir não é brigar. Essa palavra aqui ela tem um sentido muito legal, mas antes eu quero que você deixe aí marcado, Pedro, vai lá para 1 Tessalonicenses, vamos ler um versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, volte devagarzinho, Pedro, depois, volta aí, depois das cartas, que são de Timóteo e Tito, você vai encontrar Tessalonicenses, capítulo 5, olha o que diz aí, pronto, versículo 8, presta bem atenção, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, ó de novo a palavra aí, só que agora quem está usando essa palavra não é Pedro, é Paulo, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. A forma de eu me defender é fé. Lembram de Efésios capítulo 6, versículo 15? A armadura do crente? Como é que eu me defendo? Couraça da justiça, capacete da salvação, as sandálias do evangelho, o escudo da fé. Paulo fala aqui para que eu me defenda com a couraça da fé. Ele está usando instrumentos, mas a palavra que nos defende sempre é a fé. Volte lá para 1 Pedro capítulo 5, porque você tem que aprender a verdade do cristianismo. Então, Paulo fala em Tessalonicenses de uma couraça de fé que me protege. Ele fala em Efésios 6 de um escudo de fé que me protege. E agora Pedro, o outro apóstolo, ele fala que eu tenho que ser sóbrio, que eu tenho que vigiar, eu tenho que ser sóbrio e vigilante, eu tenho que ser sóbrio, vigilante, e ele diz que eu tenho que resistir o diabo por meio da fé, de novo a fé. A fé, irmãos, é a nossa arma para resistir o inimigo. Entendeu? Como é que você vai resistir o inimigo? Com fé. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil, porque eu vou resistir o inimigo com fé. Eu tenho que ser sóbrio, não pode ser bêbado, tenho que ter paz para tomar decisões, para que a minha oração seja escutada, tenho que vigiar, ou seja, eu vejo as coisas dando errado, eu já vou consertar para que não se torne uma catástrofe lá na frente. Mas a terceira coisa, eu tenho que resistir tudo o que está acontecendo por meio da fé. Fale comigo, fé. Esse rugido falso que está aí, como é que você resiste ele? Saindo na rua, fazendo greve, protestando, brigando. Eu não sou contra nada disso, brigar, essas coisas eu sou contra, mas eu vou fazer greve, essas coisas, aí cada um tem o seu entendimento. Mas a forma de nós nos defendermos desse rugido é pela fé. E aí a coisa fica um pouquinho mais difícil, porque agora eu tenho que te fazer uma pergunta: fé no quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se viram. Mas fé no quê? Deixa eu te ajudar. Fé nas palavras dos apóstolos e profetas. Sem profecia, o povo se corrompe.
Então, para que eu não me corrompa, eu tenho que ter fé naquilo que Deus escreveu na sua palavra, naquilo que está nas minhas mãos, não naquilo que os homens falam, não é o que o pastor fala, não é o que o Papa fala, não é o que o Pai de Santo fala, não é o que o apóstolo fala, é o que Jesus Cristo fala. Se Jesus Cristo fala, eu tenho fé no que Jesus Cristo falou. Se é um homem de Deus que está falando aquilo que Jesus está falando, ele é um profeta, eu acredito e agora eu vou resistir esse mundo por meio da minha fé. A fé é a certeza. Alguém volte lá para Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 8. Me lembre o que está escrito no contexto desse versículo, me ajude. Vamos lá, nós somos pessoas inteligentes e capazes de lermos um versículo e de entendermos esse versículo, amém? Então, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, que anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resiste-lhe firme na fé, certos do quê? Que sofrimentos como esses estão acontecendo no meio da nossa irmandade. Ou seja, sofrimento, irmãos, não é sinal de derrota. Parece que o crente não pode sofrer. Parece que se o crente estiver sofrendo, ele está em pecado, Deus não está do lado dele, Deus não está ajudando. Se o crente tiver um problema, está em pecado. Se estiver doente, aí é brecha. E sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte: olha, o leão está rugindo aí, é um falso rugido, fique firme, seja sóbrio, vigie, resiste. Porque tem muita gente sofrendo, não são todos, mas tem gente sofrendo. Então, sofrimento não é sinal de derrota, sofrimento não é sinal de que Deus não está do nosso lado. Pelo contrário, você quer ver Deus do seu lado é quando você precisa mesmo, aí você vai ver Ele do seu lado. Quando você está na praia, vendo o mar, nadando, você só glorifica a Deus, mas a hora que a coisa está doendo, você não só glorifica, como você vê a presença dEle do teu lado. Porque o nosso Deus é o Deus que está presente na hora que a gente tem angústia. Ele é Deus presente na angústia, na hora da dor, Ele está do nosso lado. Então, sofrimento não é sinal de derrota. Pedro está dizendo o seguinte: ó, resiste, porque tem muitos irmãos sofrendo. E Pedro não falou assim, resiste porque se você resistir ninguém sofre. Não, ele diz o seguinte: resiste porque tem gente que sofre. Então eu tenho que ficar firme. E entender que minha vida, quer com sofrimento ou sem sofrimento, eu tenho que glorificar o nome de Jesus, eu tenho que ter minha posição clara, bem clara com relação ao que é certo e o que é errado. Sou contra isso, sou a favor disso. Ah, você é negacionista. Eu não sou, eu sou a favor disso e eu não gosto disso. Ah, mas você então é de direita. Eu não estou te falando que eu estou dizendo que eu não gosto disso e sou contra isso. Será que eu não posso? Na teologia tem uma coisa muito engraçada, sabia? Uma vez eu estive num congresso, escuta essa, Tita, vou contar para você, tá bom? Uma vez estava num congresso, só de gente tradicional. Se alguém no congresso, tinha lá umas 400, 600, acho que até mais, se alguém desse ali, glória a Deus, todo mundo olhava para trás para ver quem falava. Então ninguém falava glória a Deus, nem aleluia, nem nada. Era um silêncio, irmãos, mas um silêncio. E eu ainda fiz a besteira, teve um intervalo, fui com a Adriana, era num hotel perto da Avenida São João, e lá na Avenida São João com a Avenida Ipiranga, alguma coisa acontece no meu coração, quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João, porque lá naquele cruzamento era o meu seminário, então meu coração acontece uma coisa muito gostosa, que eu me lembro do meu seminário, e lá foi o primeiro lugar que começou, o lugar de chamate com leitinho. Já tomou chamate com leitinho? Gente, é uma delícia. E o cara que começou na Avenida São João, e ele tinha os tonéis de chamate, que ia por tubulação, serpentina, geladinha, ele batia o leitinho. E eu estava nesse congresso com a Adriana, e eu falei para a Adriana, vamos tomar um chamate com leitinho. E eu fui, tomei um copo de chamate, meio litro, irmãos. Acho que não dava meio litro, era 400 ml. Tomei. Eu falei, glória a Deus, está tão bom, vou tomar mais um. Tomei o segundo e fui com ela para o congresso. Chegou no congresso, aquele negócio pôr na minha barriga, um silêncio. Eu não podia fazer nada assim,
Meu Deus, acho que eu vou morrer aqui. Eu falei, meu Deus. Quando acabou o congresso, que eu já estava quase morto já, por causa daquele chamate que estava, fermentando, eu cheguei no irmão e fui falar com ele sobre, eu falei para ele assim, sabe o que está acontecendo com a igreja pentecostal? A igreja pentecostal, o problema dela é porque vocês só dão aula para quem é tradicional, e os pastores da igreja pentecostal que podia ter essa aula que você está dando, vocês não dão ela, porque eles são pentecostais. Aí ele falou assim para mim, o que você é? Eu falei para ele assim, eu sou fundamentalista, sou pré-milenista, eu creio num Deus trino. Aí ele olhou e falou assim para mim, e aí eu falei para ele, eu creio na volta de Jesus. Ele falou assim, você não pode ser tudo isso. Eu falei, mas por que eu não posso? É a mesma coisa hoje. Se você não pensa igual a eles, você não pode ser, você não pode pensar, você não tem direito. Aí quem criou essas regras? Quem criou esses limites? Fale comigo, sóbrio, vigilante e resistir. Fale comigo, existe um rugido falso. Feche a sua Bíblia. Vamos orar? Deixa eu terminar falando para você, no meio desse rugido falso, sabe o que está sendo colocado na igreja? Jesus não cura. Por que o Senhor já não tirou essa doença da terra? Olha aí, Deus não está nem olhando para o problema que você tem. Junto com esse pacote desse rugido falso, vem um monte de sentimentos mentirosos, que colocam em questionamento a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é para ser questionada, ela é para ser amada. Ela já foi provada. Ela já foi provada. Até quem não acredita nela diz, chama ela de Bíblia. Sabe o que quer dizer a palavra Bíblia? Quer dizer livros de Deus aglomerados ali, com um conjunto, uma cana de medir. Até quem não acredita em Deus tem que falar, estamos em 2022, depois de Cristo. Isso aqui já foi provado. O que nós precisamos é ter a paz de que nós estamos caminhando com Deus. Ele é que disse que nos guardaria. Preciso vigiar, se tem alguma coisa errada no meio da minha família, já tomar as providências. E preciso resistir tudo isso que está vindo sobre mim por meio da fé. Eu preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia, para que a fé venha para o meu coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso da palavra. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, versículo 105, luz para o meu caminho. Não é farol, não é assim, agora tenho a Bíblia, eu ilumino a 50 metros, não, é aqui, dia após dia, lâmpada para os meus pés, é dia a dia, o que eu vou precisando, no meu caminhar, eu tenho a palavra para me iluminar. É dia a dia, momento a momento. Feche os seus olhos, por favor. Gostaria de convidar você nesta noite, em nome de Jesus, a relaxar realmente na presença do teu Pai. Talvez vocês não tenham tido oportunidade, como eu não tive, a oportunidade de chegar na casa do meu pai e falar para o meu pai assim, pai, e aí, tudo bem? E sentar perto dele, e colocar os pés em cima do sofá, e relaxar e falar, estou na casa do meu pai, aqui eu estou seguro. Então eu queria que nessa noite você se sentisse seguro, você está na casa do Pai.
Por isso que o diabo não quer que as pessoas venham para a igreja. O apóstolo Paulo diz assim: a igreja é a casa do Deus vivo. Quando estamos reunidos, o Pai está presente. O nosso Pai. No vídeo que eu coloquei no WhatsApp da igreja, o Lula é chamado de Senhor da Boa Morte. É assim que ele é chamado no meio do candomblé, Senhor da Boa Morte. Nós temos um Pai que é o Senhor da vida. Então eu tenho paz, porque ninguém é maior do que o meu Pai. Aconteça o que acontecer no Brasil, eu vou orar, vou clamar, vou votar, vou fazer minha parte. Aconteça o que acontecer no Brasil, o meu Pai tem o controle de todas as coisas. O meu Pai tem o controle do meu casamento, tem o controle do teu casamento. Descansa nele, tome as providências que você tem que tomar já. Para os teus negócios, para a tua vida financeira, tome as providências já. Busque o Senhor, busque homens que possam te ajudar. Salmo capítulo 1, bem-aventurado aquele que não se assenta na sombra, nas rodas, no caminho de pessoas perversas, porque o perverso ele vai se perder, mas aquele que anda na presença do Senhor, de homens que andam com o Senhor, esses serão como árvores plantados junto às correntes das águas, e no seu tempo darão frutos. Tome providências já, procure pessoas que possam te ajudar, orar com você, ministrar você, porque o teu Pai tem o melhor para você. Queria chamar os pastores, presbíteros, diáconos para virem para frente, por favor. Eu quero ter um momento de oração. 2 momentos de oração. Primeiro, para você que está aqui pela primeira vez, e você hoje quer dizer para Jesus: Jesus, Tu és o meu Senhor a partir de agora. Eu estou falando isso porque eu fui um homem que eu andei falando de Jesus, amando Jesus, mas eu não tinha Jesus dentro da minha vida. Talvez você esteja hoje aqui na igreja e você até hoje não tenha pedido para Jesus entrar na sua vida. Então eu queria te convidar nesta noite para aceitar Jesus como o Senhor da tua vida. Gostaria de orar por você e abençoar a tua vida. Essa é a primeira oração que eu queria liberar nesse momento. A oração para você receber Jesus. E se você nunca orou, se você nunca falou para Jesus: Jesus, entra no meu coração, eu gostaria de te ajudar nessa oração. Gostaria de convidar você a ficar em pé, aí onde você está, com seus olhos fechados. Mas feche seus olhos e você fale para Jesus, fale hoje assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu me encho da Tua presença. Eu confesso, Tu és o meu Salvador, aquele que perdoa o meu pecado e que salva a minha vida. Eu Te agradeço por ter morrido por mim, e diante dos céus e da terra, eu confesso, Tu és o meu Deus, meu único Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, eu peço por essas pessoas que ficaram em pé nesta noite. Peço que o Senhor as abençoe e que a decisão que elas tomaram movimente os céus em direção a elas. Que os Teus anjos estejam em volta delas,
que a experiência delas com o Senhor nesta noite mude tudo que está à sua volta. Dê a elas sabedoria, dê a elas da tua graça, dê a elas do teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ainda eu quero orar agora, nessa segunda etapa, com aqueles que podem estar com algum medo no coração, estão agitados. Não é culpa sua estar agitado. Escute, não é culpa sua estar preocupado. Você não é culpado de estar agitado, de estar preocupado, de estar angustiado. São as opressões deste mundo, esse mundo tenebroso. Mas o Senhor Jesus disse assim, por meio da sua palavra ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10. Ele também diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar, Ele me leva para verdes pastos, me faz descansar diante das águas, Ele refrigera a minha alma, Ele me protege, e ainda que eu ande por vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque Ele está diante de mim com a sua vara, com o seu cajado, preparando uma mesa para mim. Se você é uma ovelha que está com o teu coração aflito, deixe o bom pastor agora acalmar o teu coração. Se você precisa que alguém ore por você, vem aqui para frente que nós vamos estar orando por você. Se você precisa que o teu coração se acalme, se você precisa que o teu coração tenha paz, vem para frente que nós vamos abençoar você e pedir para que o Senhor tire do seu coração toda essa agitação mentirosa, desse leão maligno que está rugindo aí fora, desse que parece como leão, ele não é leão. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, com o teu poder, o poder do teu Espírito Santo que está entre nós, Deus Espírito Santo, Senhor da glória, toma agora o coração das tuas filhas, dos teus filhos, toma agora as nossas vidas e tira de nós toda essa preocupação, essa angústia, todo esse temor, toda essa mentira do inferno que traz, ó Deus, medo, preocupação, angústia. Tira isso das nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tome agora o coração dos teus filhos e que o Senhor encha o coração deles de paz, porque eles já sabem da tua palavra, eles sabem quem tu és. Eles já sabem quem tu és, Senhor, em nome de Jesus. Eles já te conhecem, sabem que tu és o Deus da vida. Então que agora, Senhor, o poder do teu Espírito os envolva, que sejam cheios da tua presença, sejam cheios da tua paz, paz que excede todo entendimento. Ó Deus, tu és aquele que cuida de nós, que não nos deixará faltar nada. Então abençoa agora os teus filhos, abençoa as tuas filhas, e enche agora com a tua graça, em nome de Jesus. Enche com a tua graça, enche com o teu poder. Aleluias, 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 aleluias. Toda a glória ao Senhor Jesus. Ó Deus, queria convidar a igreja a ficar em pé. Queria que você abraçasse tua esposa, teu cônjuge, teus filhos, e você pudesse orar com eles agora. Fale para Deus: Deus, protege a minha casa, protege a minha casa, Senhor, protege a minha família, de todo o ataque do inferno, de todo o rugido mentiroso, de toda voz que tenta se levantar contra a minha família. Senhor, eu dependo de Ti. Fale isso para Deus: Senhor, eu e minha casa dependemos do Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu
Tu és o Deus da nossa família. Se você está sozinho, você está sem sua família aqui, levanta a sua mão e começa a abençoar a tua casa e fala: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. O Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus da minha família. Deus, nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor opere um milagre agora, de forma, Senhor, que toda doença e toda casta de demônios de enfermidade saia do nosso meio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo espírito imundo que tenta abater qualquer um da nossa família, daqueles que não estão aqui, saia da nossa casa em nome de Jesus. Toda angústia, saia em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor venha com o Teu poder sobre a nossa casa, e que o Senhor guarde a nossa casa, coloque os muros. O Senhor disse na Tua palavra, ó Deus, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Guarda a nossa casa, Senhor. Fala isso para Deus nessa noite. Fale: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, coloca os Teus anjos nos meus muros. Fale para o Pai: Pai, coloca os Teus anjos nos meus negócios, nas portas dos meus negócios. Ó Deus, tantos confiam em espada de São Jorge, confiam em Buda, confiam em elefantinho, confiam em sal grosso. Senhor, nós confiamos no Senhor. Tu és a nossa confiança, Tu és a nossa salvação, nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós não temos ferradura, nós não temos outra coisa a não ser o Senhor. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em Ti. Coloca os Teus guardas na nossa casa, coloca os Teus guardas nos negócios dos Teus filhos, e que caia por terra toda estratégia do diabo contra a nossa vida. Abre a tua boca, meu irmão, e você tem autoridade, você pode falar: caia por terra toda estratégia do diabo contra a minha vida, em nome de Jesus. E quando você estiver andando por essa rua, quando você estiver andando nos seus negócios, você vai falar: caia por terra toda estratégia do diabo contra a minha vida, em nome de Jesus. Seja feita a Tua vontade, Senhor. Olha, as ovelhas do Senhor, você sabe que Deus tem uma boa vontade para você, amém? A vontade de Deus para você, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, você vai tomar posse disso. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, aqui na terra, como ela é no céu, Senhor. Nós colocamos debaixo dos nossos pés todo rugido falso, toda palavra mentirosa, todo rugido falso está debaixo dos nossos pés, e damos toda a honra e toda a glória àquele que está vivo, assentado no trono, ao Cordeiro, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, que vivo está e que vai voltar e vem nos buscar. A Ele, a Jesus, nós damos toda a honra hoje, pelos séculos dos séculos. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias.